Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um programa Justa Questão, o nosso programa de debates da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. E nesse primeiro programa de 2023, teremos a honra de ter ilustres convidados aqui no dia de hoje. E o nosso tema será o direito do trabalho no metaverso. Como convidados, teremos a juíza Graziele Cabral Braga de Lima. Ela é juíza titular do TRT da 23ª Região, mais especificamente da cidade de Colíder. Não é isso, Graziela? Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, no nosso debate. Ela também é professora, é pertencente da Academia de Letras Jurídicas do Mato Grosso. Temos também a professora e advogada Valéria Ribeiro, é uma especialista em Direito e Tecnologia. Ela tem um curso muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, junto com a juíza Patrícia Medeiros. Seja muito bem-vinda, Valéria, aqui no nosso programa. Temos o nosso procurador do trabalho, ele também já esteve aqui em outros debates, Rodrigo Carelli, membro do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e professor também da UFRJ, um acadêmico muito conhecido, polêmico, né, Rodrigo? Não foge de uma polêmica. E, por fim, temos o nosso juiz aqui, eu diria que é o decano do nosso debate de hoje, é o juiz titular aqui do TRT da Primeira Região, Paulo Guilherme Perissé, também professor acadêmico, e vai contribuir aqui para o nosso debate. Um tema um tanto quanto novo aqui, que vem nos assolar, a tecnologia, ela vem chegando numa velocidade quase inabarcável, que a gente não consegue dar conta de tanta coisa diferente, tantas mudanças que vem acontecendo na nossa vida profissional. E por isso a gente vai tentar bater um papo aqui com essas pessoas que estão mais à frente, estão entendendo, estudando um pouco mais de perto essas junções entre o direito e a tecnologia, e hoje mais propriamente sobre o direito do trabalho no metaverso. Bom, feitas as breves apresentações, eu não vou me alongar muito aqui e passarei a palavra inicialmente para a nossa convidada Graziele Cabral. Graziele, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui do nosso programa, e tem a palavra. Bom, olá a todos, é um grande prazer. Eu quero agradecer à Escola Judicial do TRT da Primeira Região, na pessoa do Dr. Fábio Gomes, pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui com grandes colegas para que a gente realmente fale um pouquinho desse assunto, que é um assunto novo, instigador, Então, a gente tem bastante coisas para pensar, analisar. E eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de discussão é muito valiosa, principalmente nesse momento em que a gente começa a já dar os primeiros passos no metaverso. Eu preparei uma apresentação, vou usar aqui o meu tempo passando para vocês um pouquinho da introdução do que é o metaverso, falar um pouquinho da parte das relações, quais os impactos que o metaverso vem trazendo, e contar para vocês um pouquinho da nossa experiência, Como o Dr. Fábio falou, eu sou juíza aqui na cidade de Colíder, que fica a 630 quilômetros da capital do estado do Mato Grosso, que é Cuiabá, e nós, uma cidade de 33 habitantes, a nossa vara é uma vara pequenininha, mas nós somos a primeira vara judicial a ser instalada no metaverso. Então, vou contar rapidamente um pouquinho dessa nossa experiência, tá? Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Tá ok? Tá aparecendo? Tá ok? Alguém só me confirma? Se a tela tá compartilhada, tá ok? Então tá. Bom, antes de mais nada, eu quero passar um videozinho que eu produzi, que traz um pouquinho de uma retrospectiva das nossas gerações até chegar um pouquinho no nosso metaverso como forma de introdução.
Bom, esse videozinho é um pouco nostálgico, né? Quem tem um pouquinho aí mais de 40 anos, tenho certeza que teve a infância assistindo os Jetsons e não imaginava que hoje nós teríamos muitas coisas que a gente via apenas em desenho animado. Então, apenas para contextualizar, tenho certeza que todo mundo já está hoje sabendo bastante sobre metaverso, mas em linhas bem rápidas, de uma forma bem simplista, a gente poderia conceituar o metaverso como uma rede de mundos virtuais, onde as pessoas replicam suas vidas, seus interesses, podem interagir, fazer negócio e estabelecer conexões através dos seus avatares virtuais. Podemos afirmar, eu gosto de dizer, porque eu acho que é uma maneira bastante fácil da gente entender, pelo menos na base, o que é o metaverso, que a gente pode afirmar que é a versão a internet 3.0. Na internet 2.0, nós estamos numa transição da internet 2.0 para a internet 3.0. Na 2.0, nós falamos que a gente entra na internet, mas, na verdade, a gente acessa a internet. Como agora, eu estou aqui na frente do computador, estou acessando a internet, mas não estou imersa na internet. Então, o que seria o metaverso? O metaverso é uma dessas formas de se acessar essa nova internet, que é a 3.0, de uma maneira imersiva. Então, ao invés de eu entrar, por exemplo, no site de um Magazine Luiza, por exemplo, fazer uma compra de um grid 2D, como a gente está aqui, eu na frente da tela do computador, mas fora da internet, eu posso adentrar, imergir através do meu avatar, eu faço uma imersão e eu vou entrar na internet. E isso para todas as nossas atividades, seja para simplesmente um lazer, seja para uma atividade de trabalho, para dar uma aula. Então, esse é o metaverso. E aí a gente pergunta, o que o metaverso ele pode propiciar efetivamente? Então, ele tem uma gama de situações que a gente percebe. No mundo do consumo é a parte que nós observamos uma maior incidência, até mesmo por questões de marketing, obviamente, muita especulação, mas a gente observa que já no mundo do consumo, o metaverso, inclusive quem tem filho pequeno, já deve ter ouvido o filho falar que ele joga Roblox, que ele tem joguinhos no Fortnite. Então, assim, os nossos filhos, eles já estão no metaverso faz muito tempo, é a gente que ainda não estão chegando por agora. Então, o mundo do consumo, e aqui o nosso tempo é curto, então eu coloquei só algumas situações, mas a gente podia ficar horas, eu colocaria para vocês assim mais de 100 empresas que já estão no metaverso. A Nike é uma delas, a Nike inclusive comercializa tênis virtuais a preços absurdos, né? Mas existe. A Renner, a loja da Renner, ela já está no Fortnite. A gente já tem, para a gente sair só do setor exclusivamente privado, a gente tem o Banco do Brasil, que já presta serviço, já tem uma sede ali no metaverso, né? A gente observa, além do mundo do consumo, que o metaverso propicia um mundo de inclusão. E, assim, quem acompanha essas novidades pode perceber, inclusive notícias recentes agora, toda semana vem uma notícia, mas com equipamentos tão mais evoluídos que as pessoas daqui a pouco já vão poder sentir cheiro no metaverso, o toque já é possível através dos equipamentos ápticos. Então, as pessoas com deficiência, elas podem no metaverso ter sensações que na vida real ela não poderia ter. Então, esse é claro que eu estou falando aqui só a visão das vantagens, né? Então, uma das vantagens seria isso, das pessoas conseguirem, aquelas que possuem deficiência, conseguir. Nós tivemos um caso de um aluno tetraplégico, aluno de direito, que ele participou de uma audiência simulada, uma visita na nossa vara do trabalho virtual, e ele disse para mim assim, olha, doutora, eu nunca fui em uma presencial, porque é muito difícil.
Ele falou, então, se é a primeira, eu já estou terminando meu curso de Direito e é a primeira vez que eu consigo visitar, ainda que virtualmente, uma vara judicial. A gente tem revolução na saúde, vira e mexe, nós estamos vendo notícias de cirurgias sendo realizadas com um médico nos Estados Unidos, o outro em outro local, no Japão, tudo através do metaverso, da realidade. Porque o metaverso, a gente pensa assim que é só esse óculos que é meio trambolhão, mas, na verdade, eles são vários equipamentos, várias tecnologias, e a medicina se vale muito da realidade aumentada, por exemplo, que facilita a atuação. A revolução na educação é muito grande a revolução, porque além da possibilidade de palestras muito mais interativas, a gente tem, principalmente para as crianças, a possibilidade de poder contar história e as crianças estarem imersas. Então, a gente vai falar da Grécia, a gente vai falar de Roma, e elas vão estar olhando, os avatares dessas crianças vão estar ali passeando pelo local e tudo mais. Então, é uma experiência realmente bem diferente, né? Mas, e a proposta para o mundo do trabalho, né? Que agora vocês vão ver que eu estou assim, falando bem rapidinho das outras situações para a gente direcionar ao nosso tema, né? Que é o metaverso, as relações de trabalho, e eu coloquei aqui um pouquinho do Poder Judiciário para contar um pouquinho a minha experiência. Então, qual que é a proposta para o mundo do trabalho? O que as corporações estão vendo de vantagem? As primeiras vantagens seria a experiência mais autêntica, mais coesa, mais interativa, que permite mais foco e atenção do próprio funcionário, das próprias pessoas que estão ali prestando os seus serviços no metaverso. E há relatos, tá? E há relatos de que também há uma diminuição daquela sensação de isolamento comum no trabalho remoto. E isso eu digo para vocês porque, assim, várias vezes a gente ministra palestra pelo Zoom e eu me sinto muito sozinha aqui, porque eu estou falando na frente, estou falando para uma câmera. A hora que eu estou compartilhando a minha tela, eu não vejo nem os meus colegas aqui, eu não consigo visualizar. Então, eu estou aqui sozinha no metaverso, quando a gente costumo utilizar o Horizon Workrooms, você imerge, então mesmo que você está vendo ali aquele avatar, você está em outro ambiente. Então, há essa diferença quando a gente fala no mundo do trabalho, tá? Para vocês terem uma ideia, grandes empresas como a Ambev, aqui eu trouxe o exemplo da Ambev, mas também tem notícia da Volvo, já estão realizando os processos seletivos para vagas de emprego no metaverso. Então, a Ambev, no ano passado, ela abriu 300 vagas para a área de negócios e todo o processo seletivo era no metaverso. E no final, os participantes tinham uma experiência de conhecer a fábrica da Ambev, o ambiente da Ambev no metaverso. Então, assim, é uma situação, são novidades e que vem para trazer novas experiências, tá? E aqui, assim, vocês vão notar, né, que como é um debate, eu estou, assim, levantando algumas questões para a gente depois estar discutindo, né? Falei das vantagens, mas a gente vê, assim, realidades virtuais, problemas reais. Nós vamos ter muita discussão sobre metaverso, cada vez que ele passa a ter mais real no nosso dia a dia, com certeza ele vai ter um impacto nas relações jurídicas. E aqui eu já levanto para vocês algumas questões assim, que nós passaríamos horas e horas debatendo, né? Enquadramento legal seria teletrabalho ou não? Né? Porque o teletrabalho, a pessoa está em casa e ela realiza o seu trabalho, certo? Ou em outro local fora das dependências da empresa. Mas e no metaverso? Eu estou dentro do metaverso e estou realizando meu trabalho lá dentro, por exemplo, do Banco do Brasil, do metaverso. Então, há um questionamento. A CLT não fala para a gente que empregado é pessoa física?
Mas e aí, o avatar, qual é a natureza jurídica? Será que nós vamos ter uma terceira espécie de personalidade jurídica? Nós, né, já temos a personalidade física, a personalidade jurídica, e vai ser criada aqui a personalidade virtual? Como que vai responsabilizar? O salário vai ser pago em criptomoedas? O conflito de legislação, né? Vão ter muito mais situações onde o empregado, a empresa é lá na Itália, o empregado está nos Estados Unidos ou está aqui no Brasil. Qual vai ser a lei que vai ser aplicável? Vamos usar a lei que nós já temos, né? A lei mais favorável ao trabalhador. Qual será a competência? Será que nós vamos ter varas especializadas no metaverso? Então, assim, são muitos questionamentos que nos abrem uma série de dúvidas e assuntos para que a gente vá discutir. Mas o que a gente não pode é falar assim, isso aí está muito longe e eu não quero discutir. Isso está mais real, é mais efetivo e mais claro do que a gente imagina. Tá? Nós já temos, inclusive, por exemplo, casos de assédio sexual, relatos de assédio sexual em ambientes do metaverso. Tanto que já tem um tempo, já mais ou menos meados do ano passado, que as principais plataformas, depois desse relato de uma usuária que disse que foi assediada, ela com o traje áptico que ela usava, ela sentiu, ele vibra, né? E ela sentiu sendo apalpada. As plataformas hoje oferecem a possibilidade do seu avatar ser envolto por uma bolha, como se fosse uma bolha, que ninguém consegue chegar perto. Então, são situações que logo, logo vão estar chegando, né, Fábio, Perissé, daqui a pouco nas nossas varas do trabalho para que a gente julgue. Então, a gente não pode simplesmente deixar. Eu sempre digo o seguinte, a questão não é gostar ou não gostar. A questão é que nós vamos ter que aprender, discutir e aplicar, gostando ou não gostando. Mas aí nós ainda vamos chegar, além de tudo isso, imaginem, aí aqui falando com o doutor Rodrigo, né? Procurador do Trabalho, e o meio ambiente metalaboral, como é que fica? Como é que também, assim, que nós vimos um lado muito bom, mas os problemas de ordem física, psicológica, muito tempo com os óculos ainda são pesados. Mas vou dizer para vocês, já tá saindo as lentes de contato, tá? Elas estão saindo agora com realidade aumentada ainda, mas já se prevê que em pouco tempo nós vamos poder entrar no metaverso já com a nossa lente de contato, não vai ter aquele óculos pesado e inconveniente. Né? Risco de acidentes motores, doenças como a tecnoansiedade, como seria a fiscalização do meio ambiente metalaboral? Nós teríamos os avatares dos fiscais do trabalho nas empresas, no metaverso. Então, assim, nós temos uma gama de situações para a gente discutir nesta seara. E, já passando para o final da minha apresentação, eu gostaria de fazer essa abordagem do metaverso como uma forma de acesso à justiça, né, para trazer e contar aqui um pouquinho para vocês da nossa experiência. Em maio do ano passado, nós instalamos a vara do trabalho de Collider no metaverso. Então, assim, vocês estão olhando para essa foto, e depois vocês vão ver de uma forma um pouco, com um videozinho que eu vou passar rapidinho também. Mas aqui, essa é a fachada da nossa vara do trabalho aqui em Collider. Então, ela foi criada e você consegue ingressar, acessar, andar, visitar, conhecer a vara. Se tiver outra pessoa lá, a gente conversa, mesmo sendo uma vara no interior do estado do Mato Grosso, quase na região amazônica já nós estamos. Depois da vara do trabalho de Collider, também a vara do trabalho de Ji-Paraná foi instalada no metaverso. Aí tivemos a OAB de Lucas do Rio Verde, já tenho notícias da OAB de Tatuapé, São Paulo, que também está instalada no metaverso. E isso demonstra que, como eu disse, é questão de tempo. Só para vocês entenderem, o que nós fizemos foi simplesmente uma reprodução do ambiente físico da vara, tá?
numa plataforma própria no ambiente virtual. Essa nossa plataforma se chama Outspace VR, na verdade, nossa não, é uma plataforma que existe, ela é gratuita e ela pode ser acessada tanto com o óculos ou sem o óculos. Então, porque o óculos ainda é muito caro, é uma ferramenta que a experiência é bem melhor, mas ainda não é possível e acessível a grande parte da sociedade, das pessoas. Então, essa é você pode tanto pelo computador quanto com a experiência do óculos. Então, a vara permite a visitação e a realização, neste momento, de eventos acadêmicos no ambiente. Para vocês terem, eu voltei aqui sem querer, para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor, eu uso a reportagem que passou no Jornal Nacional, porque ela dá uma dimensão bem real de como é a nossa vara, a gente tem as imagens lá e como ela está no metaverso. A Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, inaugurou um ambiente totalmente digital. Essa é a vara do trabalho da cidade de Colíder, interior de Mato Grosso. Mas não é preciso estar lá para fazer essa visita. Ela está no metaverso. O ambiente virtual permite que daqui de Cuiabá, distante 630 quilômetros de Colíder, o meu avatar, essa personagem criada no metaverso, consiga fazer o mesmo passeio. Então, entro no prédio, passo pela recepção, chego à sala de audiência, onde encontro a juíza, que liderou o projeto. Olá, Yanara, seja bem-vinda. Por que trazer a Justiça do Trabalho para o metaverso? Mostrar que o Poder Judiciário, ele pode ser tecnológico sem perder a sua essência. A gente quer passar que o Judiciário, ele está com as portas abertas não só para os conflitos, mas que a pessoa conheça, que ela se aproxime do Poder Judiciário, seja para resolver os conflitos, mas seja para conhecer, seja de uma maneira pedagógica. O primeiro evento na maquete virtual do prédio foi uma palestra sobre segurança do trabalho realizada hoje. Não vão ser realizadas audiências, não vão ser proferidas sentenças, despachos, nada. Tá? É um projeto agora pedagógico mesmo para que a gente conheça e vá se aproximando. Mas pode ser que daqui a alguns anos haja uma realidade de se realizar uma audiência no mundo virtual pelo metaverso. Então, neste momento especificamente, a gente não consegue, nós não estamos autorizados. Inclusive, aquela notícia que teve, foi realizada uma audiência no metaverso pela Justiça Federal da Paraíba. Não é possível ainda, não há legalidade. O que aconteceu na Paraíba foi que eles realizaram, ao invés de utilizar o Zoom, eles realizaram a audiência no Horizon, no Workrooms, né? Que é uma plataforma do metaverso, mas ainda assim, atos processuais na vara do trabalho de Colíder, nós, no metaverso, nós não realizamos, não há essa possibilidade, né? E muito menos as audiências. Então, neste momento, o intuito do nosso projeto é a aproximação do Poder Judiciário da sociedade, a acessibilidade, esse caráter pedagógico que eu repeti ali na entrevista. Então, nós temos, assim, visitas de vários, eu já tive inúmeras faculdades de várias cidades do país que nos visitaram pelo metaverso. A gente dá uma palestra, eles fazem aquela visita que eles faziam presencial, eles fazem de forma virtual, audiências simuladas. Então, ainda nós temos realmente uma atuação pedagógica. Tá? Então, aqui uns exemplos, a própria Universidade Estácio de Sá, aí do Rio de Janeiro, participou, pessoal chama Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões do Rio Grande do Sul. Esse caso foi interessante porque o professor disse para mim assim, doutora, nós temos uma faculdade, mas na nossa cidade não tem vara do trabalho. A vara do trabalho mais próxima fica a 100 quilômetros. Então, meus alunos não tinham como fazer uma visita, fica muito dispendiosa. E eles vieram e nos conheceram aqui pelo metaverso. Também tenho feito experiências em colégio. Esse é um colégio aqui de Colíder, é um colégio municipal com crianças bem carentes. Colíder é uma cidade bem do interior mesmo, e nós levamos, né, a possibilidade deles entrarem, conhecerem, e depois eles foram conhecer a vara física, conheceram no metaverso e fizeram essa visita também
presencial. E a possibilidade para o futuro, né? Eu sou entusiasta, obviamente, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu penso que no futuro, e claro que para esse futuro ser real, a gente precisa ainda de muita coisa, principalmente o ponto que é a nossa internet, né? A gente hoje estava até comentando antes de começar aqui essa nossa aula, essa nossa transmissão. Ah, tá chovendo, então se eu cair, por quê? Porque a gente ainda não tem um sistema de internet muito confiável. Então, assim, claro que nós precisamos de muitos outros fatores externos, mas eu acredito sim que para o futuro a gente pode sim realizar atos processuais e até audiências. Hoje não, porque nós não temos como realizar audiências com avatares. Eu não consigo garantir uma semiologia preservada, analisar a expressão, analisar o tom de voz, até saber se aquela pessoa é realmente, né, aquele avatar que se apresenta como Graziele, por exemplo, ele é realmente a Graziele. Mas no futuro já se fala em avatares representados por hologramas. Hologramas que serão a representação perfeita das pessoas. Então, nós poderemos, sim, estar todos, cada um num local, cada um numa cidade, que não seja a vara do trabalho, mas representados, imersos no ambiente da vara através dos nossos hologramas, inclusive com a possibilidade de instalação de sensores em partes, em testemunhas, que vão dar em tempo real, às vezes até batimento cardíaco daquela pessoa, pH salivar, tudo para facilitar até a busca da verdade real. Então, eu termino aqui a minha explanação, espero que eu tenha cumprido o meu tempo, né? Mas terminando dizendo que o metaverso, para mim, não é futuro, ele já é uma realidade que cada vez mais, a cada dia, a gente já observa no nosso dia a dia como pessoas e também no nosso ambiente aqui do Poder Judiciário. Eu agradeço, vou parar aqui de compartilhar. Obrigado, Graziele, obrigado, foi excelente. E, de fato, assim, a sua perspectiva pedagógica, eu acho que nesse primeiro momento é a mais inteligente, porque ela, de certa maneira, desmistifica, né, esse primeiro contato com a tecnologia, né, porque é algo que permeia, ou melhor, está permeando de maneira decisiva, né, o trabalho dos advogados, dos juízes, dos estudantes, dos professores, de todos que trabalham na sociedade em geral e, sobretudo, aqui no Judiciário. Então, passo agora a palavra para uma advogada, né, para dar a perspectiva dela de toda essa mudança, essa transformação. A Valéria. Valéria, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua gentileza. Por favor, pode colocar o seu ponto de vista. Eu agradeço à Escola Judicial, em nome do Dr. Fábio Gomes, pelo convite. É muito bom ouvir sempre a doutora Graziele. Eu tive o privilégio de fazer uma visita lá no Tribunal do Colíder. É muito interessante, sou uma entusiasta igual a ela, né? Então, assim, ela estava falando, né, trazendo coisas que nos remontam a um passado recente, eu costumo dizer isso, um passado recente. Há pouco tempo, nós falávamos de robótica, como se a robótica fosse algo realmente muito novo, né? E depois a gente passou para a questão dos processos eletrônicos, nós tivemos dificuldade com os processos eletrônicos, depois nós viemos com as audiências virtuais, que foi ótimo, né? Do período da pandemia, trouxe realmente uma proximidade, uma celeridade com relação ao período que estávamos atravessando. Ninguém imaginava que fôssemos passar por uma pandemia. Tivemos que nos adaptar de uma forma bem rápida com relação, e hoje a gente debate provas digitais, juntando as mídias, né, em próprio PJE, o mídia, o arquivo digital, conforme o tribunal, alguns já estão disponibilizados, outros não, e metaverso. Né? Eu vou repetir, uma entusiasta e vou continuar sendo com relação ao metaverso. É claro que a gente vai galgar e vai trazer a debates. Eu fiz até um videozinho, vou compartilhar aqui. Não sei se vai estar com o som direitinho. Só falar para mim, por favor, se está com som. Que realmente é disponibilizado.
pela plataforma Workrooms e eu estou utilizando o Oculus Quest 2. É só uma apresentação para vocês verem como é a interação e a imersão dos participantes com o Oculus Quest 2 na plataforma Workrooms. E vem vir a pergunta: quem não tiver acesso ao Oculus Quest 2? Simples, podemos utilizar a ferramenta Outspace. Ela é de uma simples instalação, não é muito complicado. Você cria o seu avatar e pode fazer a reunião no ambiente da Outspace. Utilizando o Oculus Quest 2, quem não tem o Oculus Quest 2 vai acessar o ambiente pelo Zoom e vai estar interagindo um pouco parecido como vocês estão interagindo agora. Só que a pessoa que vai estar no Zoom do ambiente virtual, no metaverso, ela vai estar aparecendo, né, no computador dela, na tela, conforme é o Zoom, e estará vendo todo o ambiente virtual no qual ela vai estar participando. Então, assim, é um vídeo curto, explicativo, para que vocês possam verificar um pouco do que tanto falamos do metaverso. Obrigada. O que eu realmente quis, ficou um pouquinho embaixo, mas chegou a sair legenda. Não. Não. Tá. O que eu vou tentar explicar. A intenção desse videozinho é, na verdade, vocês verificarem que ali eu estou utilizando o Oculus Quest 2 e a plataforma Workrooms, em que ela traz uma imersão. Então, eu estou trazendo minha experiência como advogada, não é o escritório que está ali. Eu utilizei um ambiente que é disponibilizado pela plataforma Workrooms e no qual você interage com o seu cliente, né, para poder fazer uma conversa, uma palestra, uma explicação, um primeiro atendimento no ambiente, no metaverso. Principalmente a startup, empresas de tecnologia, gostam muito, têm esse interesse. Se a pessoa não tiver o óculos do Exu, ela não vai estar excluída dessa reunião. Ela vai acessar pelo Zoom, vai participar, vai ver o ambiente, só não vai estar tão imersiva, porque ela não vai estar representada pelo avatar. Tá? E eu fiz outros slides aqui. Está disponível para vocês? Está aparecendo? Se alguém puder me responder aqui no grupo. Sim, tá. Tá, obrigada. Então, essa primeira foto, tá, é uma realidade virtual. Você vê os avatares, né, com a utilização do óculos Quest 2. No fundo, tem um quadro, tá, em que nós podemos escrever. Na nossa mesa, a gente tem duas ferramentazinhas com a mão, em que a gente pode escrever e utilizar exatamente esse quadro aqui no fundo. Essa outra imagem, ela já é uma ferramenta, uma plataforma Outspace. Ela não necessita de óculos. Esse ambiente é justamente o que a gente utiliza, eu e a doutora Patrícia, nós utilizamos para fazer palestras sobre prova digital e metaverso nesse ambiente, e no qual a gente ensina e disponibiliza o passo a passo para os nossos alunos de como baixar essa plataforma, tá? De como ela vai baixar, como ela vai criar o avatar e interagir com a gente. Então, eles visitam todos os ambientes, nós temos um lounge, nós temos essa sala de convenção, e a gente faz ali uma aula inserido nesse ambiente para que eles possam começar a interagir, a experimentar e até mesmo afastar um pouco, né, dessa situação de que eu não vou conseguir, isso nesse momento não é interessante para mim profissionalmente. Então, a gente pede muito, a gente ressalta também muito
para não deixar acontecer para se aprender, já começar a ir se acostumando e interagindo. Até porque o advogado vai ter um cliente nessas situações implicando no metaverso, vai se refletir também no operador do direito. Aqui nós temos uma imagem de uma realidade mista, que é a combinação dos mundos físico e digital. Tá? Aqui a gente tem. Agora, eu venho trazendo a parte que realmente me cabe, né? O que o escritório ele precisa para atuar no metaverso? O que eles devem observar? A OAB de São Paulo ela já trouxe uma análise de pareceres com várias respostas nas consultas que foram feitas relacionado aos escritórios em metaverso. Na OAB do Rio, eu não encontrei isso, só na OAB de São Paulo. Então, ali vem falando, os avatares advogados eles têm que ser sóbrios, condizentes com a dignidade da profissão. A questão da identidade virtual ilibada, isso já é uma coisa que eu trago, tá? Porque quando você convive nesse ambiente virtual, você tem que criar essa ética, essa identidade que a gente chama virtual ilibada, no qual é o tempo que você vai passar convivendo ali, você vai ter uma conduta, uma identidade, e se cometer algum ato, a sua identidade virtual pode vir a ser abalada. Os próprios participantes que vão estar interagindo com você vão fazer essa avaliação. É como existe no mundo físico, né? Nós temos uma conduta na nossa sociedade e nós podemos ser avaliados por quem conosco convive, quer no âmbito familiar, quer no âmbito social ou profissional. Também é possível você atender e fazer reuniões com clientes do metaverso, mas tem que ter a identificação do advogado, da sociedade do advogado e do cliente no ambiente físico. Para quê? Para que se mantenha respeitando a pessoalidade. Até porque nós não temos regulamentação ainda. Como a doutora Graziella anteriormente ressaltou, há muitas questões que ainda vão ser objeto, né, de regulamentação ou de uma análise, né, mais adequada, utilizando por analogia o que nós temos, os nossos próprios recursos, inclusive para a própria advocacia, né? E nós temos também a questão de... Aí também é um ponto que eu trago, tá? Que o escritório de advocacia, as empresas também, né, vão ter que ter uma adequação na segurança da informação e da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é fundamental. A coleta, o armazenamento de dados que existe no mundo virtual é enorme. Então, a questão da adequação da segurança da informação e da proteção de dados, ela vai ser muito mais exigente, tanto da parte dos consumidores como dos operadores do direito. Os meios tecnológicos adotados, eles devem garantir o sigilo total do conteúdo da comunicação. Então, o advogado tem que ter ciência disso também. A assinatura dos contratos, ele vai ter que ser em ambiente físico, mas se ele for num ambiente virtual, vai ter que utilizar, por enquanto, né, a assinatura digital no blockchain ou uma criptografia ponta a ponta, como é utilizado no WhatsApp. O exercício da profissão de forma moderada e discreta. A publicidade é permitida, mas dentro da ética, como se no mundo físico assim fosse. A abertura e a manutenção do escritório de advocacia exclusivamente no metaverso, ele também está amparado pelo sigilo profissional. Eu trago aqui até um próprio parecer da OAB, tá, no qual ela mantém essa questão da inviolabilidade do escritório de advocacia entre advogado e cliente. Aqui eu vou dar uma pausa, antes de adentrar o próximo slide, que é para ressaltar o seguinte.
nós vamos ter que utilizar mais do que nunca o programa de compliance, quer nos escritórios de advocacia, quer nas empresas. No programa de compliance, o código de conduta e ética, o código de vestimenta, no qual vai definir as características do avatar que você irá trabalhar, a própria questão do tempo que você vai levar, o tempo de intervalo, as formas de contratação. Então, o programa de compliance, a implementação da LGPD, elas vão se tornar mais essenciais do que algum tempo atrás, ou do que ontem, do que hoje. E eu trago aqui, acrescentando, que nós temos, tá, hoje, já realizado no Paraná, um simulador de óculos virtual para treinamento do Corpo de Bombeiros. Ele simula o peso do extintor de incêndio, a força da água. Então, com isso, você consegue fazer um treinamento no próprio local, sem colocar em risco a vida daquele profissional que ainda está em treinamento. Mas ele tem todas as sensações, ele tem tudo que ele possa ali nessa utilização do óculos virtual. Ele tem o calor daquele incêndio, ele tem todas essas sensações. Os estudantes também de fisioterapia, inclusive a neurociência vem utilizando também, o Hospital São Lucas também, do Rio Grande do Sul, né, também, ele também utiliza essa realidade virtual na recuperação de pacientes do pós-Covid. Então, quer dizer, uma coisa bem recente, a recuperação dos pacientes pós-Covid com a utilização da realidade virtual tem dado um resultado muito maior do que se não estivesse utilizando essa realidade virtual. Primeiro que há um estímulo da curiosidade no cérebro, interage a parte neurológica, chegando até a parte física. Agora eu trago aqui, que vai ser objeto de debate, alguns pontos que eu entendo que vai ser também desafios jurídicos para os advogados, principalmente também, né? O direito à personalidade, o avatar, né? Essa questão do assédio sexual. Quando essa matéria chega até a nós, né, por meio da publicidade, o que nós pensamos? Poxa, um avatar sofreu o assédio sexual? Não, eu não vejo dessa forma, né? Quem está mexendo o avatar, vamos numa linguagem bem simples, quem faz os atos do avatar, quem fala pelo avatar, quem está atrás é o usuário. Então, ele é uma extensão da personalidade, tá? De quem está atrás fisicamente. E, com isso, atinge ao usuário, no qual o avatar, para mim, é apenas uma plataforma, é um acesso, um meio, um instrumento. Por isso que, quando a gente fala no assédio sexual, no assédio moral, no metaverso, quem está por trás ali do avatar é que é atingido ali. Isso é o meu ponto de vista, pode ser que eu mude amanhã, mude depois, no final dessa palestra, né? Depois de ouvir o doutor Carelli, né? Doutor Perissé, pode ser que eu mude. Mas, por enquanto, a minha percepção, né, é essa, a minha acessibilidade com relação a isso. A legislação aplicável, como a doutora Graziella já trouxe, a privacidade e a proteção de dados, essa é uma parte que realmente traz uma preocupação muito grande. As relações trabalhistas, que a doutora Graziella já levantou, a parte do direito imobiliário, inúmeras transações estão sendo feitas no metaverso. Uma hora isso vai chegar para o advogado, já está chegando para o advogado, das pessoas adquirirem terrenos, casas, né, automóveis,
tudo e vai realmente atingir ali a relação de consumo, porque você adquire sem experimentar. Quando você receber fisicamente aquele produto, o que vai regular ali para devolver o produto quando você experimentar e ver que ele não é adequado? Vai dar direito ao direito de arrependimento? Você vai poder suscitar o direito ao arrependimento? A propriedade intelectual, como nós vamos proteger isso? Como nós vamos entender tudo isso? O direito penal, ele vai estar muito mais. Já temos, né, o direito penal, ele já é muito requisitado nessa área. Então, assim, a gente tem muitas questões que a gente tem que trazer relacionado ao metaverso. Ele traz muitas possibilidades, mas ele é realmente, eu digo que ele não é o futuro, ele é o presente. Assim como provas digitais não era uma coisa que se achava que estava muito longe, era uma coisa que você poderia utilizar o WhatsApp, o print, e aquilo ali teria valor, provante. Hoje a gente já tem certos questionamentos, né? Eu vou até parar de aqui, porque eu já estou caminhando para o final. A gente já traz essa questão, a gente já tem nuances nisso, a gente já tem os requisitos da prova digital. Então, assim vai ser com o metaverso, vai ser também com as provas coletadas no metaverso para tudo isso. Então, se a gente já está com uma certa afinidade das audiências virtuais, isso é um fato. A gente já está com a prova digital, a gente já tem o cuidado com o WhatsApp, com o e-mail. Atualmente já se fala no metadados, algo que eu já falava desde 2020. Então, assim, já se fala no metadados, já temos julgados nesse sentido. Então, o metaverso já é algo que a gente tem que trazer ao debate, quase que diariamente. E, para mim, eu vou ratificar, é o presente, não o futuro. E continuo sendo entusiasta e adorei a palestra da doutora Graziella, sou fã dela, não adianta. E por aqui eu termino o meu tempo, espero ter cumprido o prazo certinho. Corri um pouquinho, porque aqui está chovendo muito. Então, aquilo que a doutora Graziella falou, poderia cair ou não terminar. Então, obrigado, eu aqui encerro. Esse é um risco que todos nós aqui no Rio estamos correndo. A chuva vai, dá uma pancada, depois para e volta. Mas foi excelente de fato, assim como você mencionou, né? A gente já tem o mundo digital entrelaçado com o nosso dia a dia, querendo ou não, né? A forma agora que a gente precisa aprender é como utilizar isso com mais eficiência, com mais adequação a produzir um melhor resultado para a sociedade. Obrigado, Valério, pela sua exposição. Eu passo agora a palavra para o meu amigo Rodrigo Carelli, procurador aqui do Rio de Janeiro. Rodrigo, mais uma vez, a sua participação aqui nos honra e espero que você possa também aqui dar a sua opinião sobre esse tema polêmico, passando a perspectiva sua, obviamente, com esse entorno institucional do Ministério Público. Seja bem-vindo. Pode falar, por favor. Muito obrigado, Fábio. Eu vou tentar aqui colocar a apresentação. Será que ela está saindo? Não, né? Ainda não. Ainda não. Agora saiu. Agora entrou. Saiu, mas saiu a errada, né? Isso que dá não testar. Não é isso? O título está Metaverso e Universos Virtuais. Espera aí, mas não é. É que eu fui Enfim, vamos aqui, que a doutora Valéria fez brilhantemente dessa forma, eu faço também aqui. Deu certo, eu acho que está tudo certinho aqui. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado ao doutor Fábio por esse convite, né, que muito me honra. Vou repetir, então, aqui não a mesma fala, mas estar aqui no Justa Questão. É um prazer estar aqui dividindo com a doutora Graziella, a doutora Valéria e ao doutor, meu grande amigo de muitos anos, doutor Paulo Perisser, que eu revejo virtualmente aqui neste momento.
mas tivemos em longas caminhadas em tempos de doutorado. Não é mesmo, professor Perici? Então, eu vou tentar falar aqui sobre o metaverso de direito do trabalho, e o doutor Fábio falou que eu era um polêmico, né? Eu não sei se eu me chamaria de polêmico, eu me chamaria talvez de radical. Por quê? Porque eu tento passar sempre as aparências para ir para a raiz das coisas, né? Então, eu tento olhar a raiz. Então, eu tento me ver como um radical, né? E o radical, às vezes, quando ele vai para a raiz do problema, geralmente ele encontra resistências, né, da superfície. Mas eu digo assim, mas obviamente que um radical pode causar polêmicas, né? Mas aqui não estou para causar polêmicas, muito embora eu vá ser um contraponto à doutora Grazielli aqui, e vou concordar muito com a doutora Valéria aqui. Então, eu concordarei com a doutora Valéria e serei um contraponto para a doutora Grazielli. Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que pensar, né, é essa ideia de metaversos e universos virtuais, né? A arte nos traz muito dessa ideia desse possível futuro, de como que ele é. No Black Mirror, nós temos pelo menos 3 episódios. Quem gosta da série da Netflix, o Black Mirror, nós temos o San Junipero, Playtest e Striking Vipers, onde há uma criação de um universo em que as pessoas elas realizam relações de todos os tipos, todas as circunstâncias nesses universos virtuais, né? Os últimos 2 a partir de jogos de videogame, e o primeiro numa situação de uma transposição de uma consciência pós-morte ou durante a morte para um universo. E temos também o Player Number One, que foi um livro que foi transformado num filme, se não me engano, pelo Spielberg. Mas o metaverso, essa criação de universos virtuais em que as pessoas, aqui poderemos ver aqui mais à frente, aqui esses episódios, né? Um aqui, pela testa, ele consegue acessar esse mundo virtual, ou de cima do San Junipero, e aqui do lado, jogando videogame, chegando lá a ter seus avatares em relações, né? Não quero dar nenhuma até spoiler para que tipos de relações vão acontecer lá nesse metaverso desse terceiro, do Striking Vipers, o terceiro episódio da série. Mas o metaverso, esse que nós ficamos sabendo pelo Zuckerberg, com tanta propaganda e marketing, isso já não é uma grande novidade, né? Nós temos antecedentes aqui que datam já de quase 2 décadas. O Second Life prometia a mesma coisa desde 2003, mas outros jogos, e até mais recentemente, a criação de universos virtuais, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas têm, inclusive, propriedades, transacionam dentro desses locais, já têm status diferenciados, por meio de avatares, se relacionam. Isso daí já é uma coisa bastante antiga e que tem uma sequência muito larga até chegarmos a esse metaverso. Inclusive, o Second Life, que é esse primeiro que está aí acima, à esquerda, ele, ao contrário do metaverso, os avatares têm pernas. Então, o metaverso que não tem pernas, né, já está um pouco defasado em relação ao daquele de 2003. E os videogames, aí, com muito mais precisão, eles têm universos perfeitos, né? O Warcraft e outros aqui nós podemos ver, né? O que eu quero dizer? Então, que é algo que não é
coisa atual. É uma ideia que é tipo aquele óculos 3D de cinema, sabe? Que vem a onda, todo mundo vai ver e, de repente, fala assim, para esse daqui não é tão legal. Aí tira o óculos 3D e aí vê o filme de outro jeito. Mas o óculos 3D continua. Aí vem uma nova onda, uma nova tecnologia que aperfeiçoa tecnicamente aquilo. Se torna novamente interessante. É mais ou menos isso que acontece com o metaverso e universos virtuais. Mas, como disseram a doutora Graziele e a doutora Valéria, isso está em um desenvolvimento. Se à direita aqui podemos ver o próprio metaverso do Zuckerberg, não está tão legal assim, né? Mas à esquerda já podemos ver como a Microsoft pretende trazer a questão de hologramas, que pode, então, fazer visitas virtuais fora de um ambiente de tela e passar para um ambiente físico, ou aparentemente físico. Eu gostaria de enfatizar isso, que é aparentemente físico. E quais os problemas em relação a isso? O problema principal, né, deles, né, é que há uma criação ideológica por trás que começa com essa declaração de independência do ciberespaço, feito por John Perry Barlow, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1996, que dizia o seguinte: o ciberespaço é um território livre, e esse território livre é um território em que o Estado não vai intervir e que o Estado não deve impor suas leis, que aqui as leis não existem. As leis são mais ou menos um território livre. Essa declaração é muito importante, nós vamos ver por quê mais aqui à frente, mas ela é de extrema importância, porque ela vai criar a ideologia libertária do Vale do Silício. Quando a gente vê as pessoas do Vale do Silício falando, os donos das big techs, os maiores bilionários do mundo atualmente, eles são embebidos nessa declaração de independência do ciberespaço e pretendem criar as próprias leis e passar por cima dos estados. Não é à toa que, até hoje, há uma briga gigantesca aí em questão tributária. Né? Por quê? Porque esses gigantes não querem ser tributados ao redor do mundo. Eles não querem. E eles usam e utilizam o poder do governo estadunidense para impor isso de não serem tributados. Há uma disputa bem interessante ocorrendo na comunidade europeia, porque a comunidade europeia está demorando para implementar justamente essa tributação. A França diz que ia tributar. No dia que a França disse que ia tributar, os Estados Unidos sobretaxaram, era o Trump ainda, sobretaxou os vinhos franceses. Hoje, o pior vinho que você pode tomar nos Estados Unidos é o vinho francês, porque é muito mais caro do que os outros por conta da briga em relação à tributação. Então, eles não reconhecem os estados. Muito embora a gente sabe que não é tão... Eles não acreditam nessa não territorialidade, porque, inclusive, se vocês forem ver os termos de uso da Uber, os termos de uso da Uber está falando lá que os dados pessoais das pessoas serão remetidos à Califórnia. As pessoas acham que dado é uma coisa etérea, né? Não, dado é físico. E no contrato está previsto que eles têm o direito de remeter, olha, é o termo que eles usam, remeter os dados para os Estados Unidos. Mas o mais interessante é que fica a ideologia, e a ideologia fica tentando construir essa aparência toda. Vem a ideia, né, do Codes Law, do Lawrence Lessig, que também é embebido a ideologia do Vale do Silício, dizendo, olha, quem que vai regular é o código, ou seja, aqueles que codificam, eles vão regular as relações. Ou seja, a criação de soberanias. Essa que é a questão. Quem cria direito é o soberano. O que acontece? Está criando direitos, e a base é essa ideológica. Eu sou independente dos estados e o código é a lei, ou seja, eu faço o código no sentido de programação.
computacional. Então, eles fazem o código, eles fazem a lei, e a gente percebe muito bem nas plataformas, qualquer tipo de plataforma, que é isso que ocorre, em que plataformas, inclusive, têm até tribunais. O Airbnb ele tem um tribunal que julga os casos de disputa entre aquele que está alugando e aquele que bota o imóvel para alugar. Existe um tribunal e não tem apelação no tribunal deles, né? Então, vem dessa ideia de criação de espaços soberanos acima dos estados. Mas vamos pensar, então, aqui quais são os questionamentos jurídicos que já foi falado aqui. Quais os efeitos de universo virtuais no direito? Qual a norma jurídica aplicável às relações jurídicas? De qual estado será emanada essas normas, ou se emanam? Qual a natureza das normas estipuladas pelas plataformas? Deve haver uma regulação própria? Os avatares têm alguma proteção jurídica, ou devem ter alguma proteção jurídica? Primeiro, aqui nós vamos ter que ir direto ao ponto. O metaverso, todos os universos virtuais, são não lugares. Ele é um não lugar por definição. Por quê? Porque ele é um local, ele é um espaço de interação com o mundo real. Quem está interagindo com esse não lugar está em um lugar, e ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por isso, por definição, ele é um não lugar. Ele não pode ser um lugar, por quê? Porque ele interage com uma pessoa, ele é um local de interação de uma pessoa que já está em um lugar. Como disse aqui a doutora Valéria, ele é um instrumento, ele não é um lugar. Então, ele é um não lugar. Eles não são um mundo à parte, eles são deste mundo, eles acontecem neste mundo. E as consequências do metaverso, elas somente são sentidas, ou dos universos virtuais, elas são sentidas no mundo virtual. Se elas não forem sentidas no mundo virtual, elas não existem. Elas são simplesmente uma parte deste mundo, tá? Elas são, então, plataformas de ligação de locais existentes no mundo real. É a mesma coisa do Zoom, do WhatsApp, da Amazon, do Instagram e outros. Nós estamos aqui, cada um em um lugar, sendo conectados por intermédio de uma plataforma. É a mesma coisa, com a única diferença nesses metaversos, a única diferença é essa que a doutora Grazielli falou, que é a sensação de imersão. Por quê? Porque a gente não vai nunca entrar no metaverso, né? Porque nós somos seres biológicos, nós não temos como entrar no computador ou entrar aquilo lá são dados, né? São dados que estão, inclusive, fisicamente em algum lugar, como diz a Uber. São dados. Na verdade, a gente está verificando, e o que a gente está vendo aqui não somos nós, o que nós estamos verificando aqui são dados transformados em imagem, né? É isso que nós estamos vendo nesse momento, né? Quem integra o metaverso, quem vai ao metaverso, não vai ao metaverso. Essas pessoas são pessoas situadas em um local no espaço, no espaço real, e que realizam relações jurídicas à distância. Tá? E pessoas são sujeitos de direito. Né? O direito é feito pelas pessoas e para as pessoas, né? Pelo menos por enquanto. Temos algumas coisas, uma expansão do direito para não pessoas, ou extensão da personalidade para não pessoas biológicas, sabe, as pessoas jurídicas e outras coisas. Mas quem é o sujeito de direito tem que ter essa característica de pessoa. E um avatar, né, na verdade, como a doutora Valéria está dizendo, é somente um instrumento de uma pessoa. Ou até uma pessoa pode ter vários avatares. Uma pessoa pode ter 1 trilhão de avatares. Né? E aqueles avatares ali, eles estarão à disposição para a pessoa realizar atos ou participar de relações. Relações com quem? Com outras pessoas. Tá? Ou não.
ou relação com uma empresa, se essa empresa falar, você vai se relacionar com avatares que sejam computacionais. Mas o que importa é, não tem sentido nenhum ou não tem nenhuma relevância jurídica se avatares computacionais de uma empresa se relacionarem com avatares da mesma empresa. Por quê? Isso aí será algo que não tem nenhuma relevância jurídica. Mas, se um avatar de uma empresa se relacionar com um avatar de outra empresa, na verdade, quem está se relacionando são as duas empresas. Porque aquilo acontecerá no mundo real, ou terá consequências, ou poderá ter consequências no mundo real. Então, a realidade virtual ela é uma estratégia de marketing, ou pode ser uma estratégia jurídica para escapar, para evadir de normas. Então, ela é uma e outra. Né? São duas que não existe na vida real e nunca vai existir. Não existe uma realidade virtual. Existe a realidade na qual é composta, dessa realidade, são compostos esses não-lugares. Os não-lugares, eles participam da realidade. Nós estamos aqui sendo intermediados por um não-lugar, que é a plataforma Zoom. E estamos tendo a impressão de que nós estamos vendo uns aos outros. Né? Mas nós estamos vendo imagens próximas recriadas da gente, né? A partir de dados. Né? É mais ou menos aquele quadro famoso. Isso não é um cachimbo, né? Na verdade, é a imagem de um cachimbo. Então, o que nós estamos vendo e vivenciando são relações à distância, que podem se tornar relações jurídicas à distância. E nós temos instrumental para isso. Tá? Então, nós temos lá o Código de Bustamante, tá? Aqui, que é a Convenção de Direito Internacional Privado de Havana, se por acaso for com o exterior, né? Mas aqui também é aplicável ao Brasil, é que, em relação à proteção social e acidente de trabalho, incluído aí o direito do trabalho, será aplicado o critério da territorialidade à lex loci executionis. Então, se temos aqui uma pessoa trabalhando em um local por meio de uma plataforma, vamos imaginar, em um metaverso imerso, que ali você está trabalhando, por exemplo, atendendo os clientes no Banco do Brasil, como foi mostrado aqui, tá? Em verdade, essa pessoa estará trabalhando na sua casa. E aí nós temos as consequências. As consequências são, olha, qual que é o meio ambiente do trabalho dessa pessoa? É a casa da pessoa. Esse é o meio ambiente do trabalho da pessoa. Vai ser aplicado qual? A lei do local de aplicação do contrato. No caso da Europa, né, a mesma coisa. Né? A lei do país, ou a partir do qual presta habitualmente o seu trabalho, segundo a Convenção de Roma. Mas é claro que isso... Né, então, a internet não acontece na nuvem. A nuvem é outra imagem ideológica que não corresponde à realidade. Não existe a nuvem. Existem gigantescos servidores, que é chamado de fazenda de servidores, em que esses dados eles fisicamente estão ali, naquele local, e são processados por uma empresa que passa a ser a detentora jurídica desses dados. Então, quem realiza isso, né, que não vai realizar na nuvem, vai realizar no local onde fisicamente está, né, ela está no local, ela está situada, todas as pessoas são situadas, não existe uma pessoa que não esteja situada. Né? Então, eu vim aqui de uma banca, e o examinador da banca estava falando, eu falei assim, cara, não é bem assim. Ele falou, não, a Amazon. Eu fiquei com dificuldade de falar, porque a Amazon é uma empresa que vende livros, mas é uma empresa que fica numa salinha. Eu falei, peraí, ele não está entendendo o que é a Amazon. Está entendendo o que é a Amazon. A Amazon é uma empresa gigantesca, que tem um monte de imóveis, tem várias data centers gigantescos que usam energia aos montes. É uma empresa que tem uma presença física em entrepostos comerciais no mundo inteiro,
sendo dona deles, tem um monte de imóveis. Tá? Então, imaginar que a Amazon seja uma empresa que está no ar ou nas nuvens é não conhecer um pouco a realidade. Tá? A questão do assédio moral, e foi falado aqui, acho que a doutora Grazielli, que falou da questão da pessoa que foi assediada, que sentiu, foi a doutora Grazielli, não foi? Foi que a pessoa sentiu, ela sentiu em algum lugar, doutora Graziella, ela não sentiu lá no metaverso, ela sentiu no próprio corpo, e o próprio corpo dela estava situado. Né? Então, o local onde ela estava é o local das repercussões jurídicas. Se a gente pensar em questão psicológica, a mesma coisa, não é o avatar que fica psicologicamente abalado. Quem fica psicologicamente abalado é a pessoa humana. É a pessoa humana. O avatar nunca vai ficar abalado. Né? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho também você não imagina acontecer um acidente de trabalho no metaverso. O acidente de trabalho vai acontecer na vida real. Ele não vai acontecer no metaverso. Né? Inclusive, num desses episódios que eu falei do Black Mirror, os personagens tentavam o tempo inteiro com o carro se jogar no mar. Só que, obviamente, não acontecia, porque não estava programado para se jogar no mar. Tinha obviamente, que chegava em determinado momento, o processamento dizia que não é permitido, você volta para o lugar. Por quê? Porque não acontece nada lá. E mesmo se acontecesse o acidente lá, não ia ter repercussões reais, a menos psicológicas, e aí as pessoas sentiriam, na verdade, no local onde eles estão situados. Obviamente que isso vai ter muito problema, não estou dizendo primeiro, obviamente que o metaverso do Zuckerberg já está dando errado, né? Está dando muito errado, e eles estão com muito prejuízo, e está perigando até a empresa inteira por conta que ele botou tudo isso na frente. Mas eu acredito que tem um uso, como mostrou a doutora Valéria, muito importante, e eu acho que cada vez mais isso vai estar presente. E por isso que a gente tem que ir para a raiz das coisas, porque vai ter problema. Né? Nesse filme, que é um filme mexicano e norte-americano, que é o Sleep Dealer, trabalhadores do México, no México, em Tijuana, eles tinham um jeito de, por meio de exoesqueletos, eles trabalhavam na construção lá nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não precisava mais que os mexicanos fossem para lá para realizar trabalhos no local. Isso traz, obviamente, problemas. Né? Isso traz um problema de dumping social. Você vai pegar trabalhadores de local ruim e colocar de local com uma legislação mais fraca e colocar em um país de legislação mais forte. Nós já temos uma regulação jurídica para isso. Nós temos a nossa Lei 7.064 de 82, que prevê que contratação de trabalhadores para a realização de atividades, aí a gente pode entender como uma extensão no exterior, ou resultados no exterior, a gente prevê a aplicação do princípio da norma mais favorável. Ou podemos também, o artigo 6º, item 3 da Convenção de Roma, que já é aplicado aqui no Brasil pelo TST no caso de navios de cruzeiro, a gente imaginar a aplicação do princípio do centro da gravidade ou da relação jurídica mais importante, aplicando-se o país onde a pessoa trabalha, se por acaso for mais favorável. Né? Então, terminei aqui a minha apresentação. Encerrando, eu acredito que tem uma importância gigante, né? Cada vez mais isso vai acontecer. Eu não acredito que seja uma realidade, eu acredito, ao contrário, de que existem experiências interessantes que estão acontecendo e que podem se tornar cada vez mais presentes na nossa vida, e nós devemos... E aí eu congratulo demais a Escola Judicial da Primeira Região, que nós temos que debater isso. E nós temos que debater antes que os problemas cheguem. Então, o que acontece é que o doutor Fábio está trazendo aqui a vanguarda. Vai chegar. A doutora Grazielli também falou isso. Né? Falou: esses problemas vão chegar para a gente daqui a pouco. Né? E a gente tem que estar preparado.
E o debate é a melhor forma da gente conseguir vislumbrar os problemas que vão vir. Muito obrigado, desculpe pelo tempo demais. Eu que agradeço, Rodrigo. Excelente, como sempre. De fato, assim, são experiências, né? Experiências que todos estamos testando dentro do judiciário, porque fora do judiciário as coisas estão muito mais rápidas ainda. Esse caso do exoesqueleto que você mencionou, eu não conhecia. Achei uma coisa bastante difícil de você tentar resolver isso, regular esse tipo de situação, né? Porque, de fato, você pode gerar alguns dumpings, né? A famosa malandragem jurídica, que se torna um caminho quase sem volta, porque fica uma concorrência muito desleal entre diversos segmentos da economia, né? Muito obrigado mais uma vez. E, por fim, eu passo a palavra agora ao nosso querido Paulo Guilherme Perecer. Obrigado mais uma vez, Perecer, pela sua presença. Queria agora a sua opinião depois de todas essas considerações dos nossos palestrantes anteriores. Por favor, Perecer. Obrigado, Fábio. Queria agradecer o convite que a escola fez. Faço isso no seu nome. Queria dar aqui boa noite para quem está assistindo a gente, para a doutora Valéria, a colega Graziele, o meu camarada Rodrigo, de muitos anos. É um prazer enorme poder revê-lo ainda, que assim é tão à distância, né? Eu sou menos radical que o Rodrigo, embora eu não tenha o talento dele para ir tão fundo. Mas a minha fala vai um pouco na linha dele. Eu acho que para a gente falar desse tema, quer dizer, metaverso, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que a gente está lidando com um produto. Quer dizer, produto de uma corporação que é uma das 5 grandes, né? As Big Techs. A gente ouve aí falar toda hora. São corporações que competem e procuram, tem uma estratégia de negócio que é muito diferente, que procura o tempo todo fugir à regulação. Esse é um ponto que o Rodrigo fala, que eu acho que não pode ser esquecido, né? Isso nos é vendido de uma forma lúdica, isso é divertido, isso é brincar, mas não tem nenhuma brincadeira aqui. Aqui é um assunto realmente muito sério, porque é uma competição entre corporações que têm um poder econômico imenso, capacidade para intervir em uma série de situações no mundo real, né? Isso que o Rodrigo chama a atenção. É importantíssimo. A gente já viveu essas experiências aí diversas, né? Inclusive interferindo em eleições, em países, etc. Então, não é o aspecto parece tão lúdico, né? Mas aqui é conversa de gente grande. É um negócio, é um produto, e o que se quer aqui é ganhar dinheiro. É o mercado. Não que isso seja bom ou ruim, não estou valorando isso, muito pelo contrário, né? Se a gente vive uma economia de mercado, ok. É assim que a coisa funciona. Mas a gente também não precisa ignorar esse fato ao lidar com um tema desse. A colega Graziele falou bem, mostra lá a ideia e tal. Eu me lembro aqui, eu vou, em 2 minutos, 1 minutinho só, compartilhar o que é a ideia de futuro desse produto, que me pareceu bem interessante. Vejam bem o que quer, o que se imagina no uso do metaverso em relação aqui ao... Está indo, não sei se foi... Acho que não... Vejam só. Acho que foi compartilhado agora, né? Last year and a half, a lot of Deu us work certo. in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief.
I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Então, vejam, deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Então, quando a gente fala de metaverso, acho que a gente precisa ter em conta o que é esse produto. Observem que o objetivo dessa corporação é criar uma verdadeira revolução, né? A gente está num processo de mudança muito intenso. Há algumas estratégias nesse negócio, né? Vejam bem aqui, por exemplo, uma ideia básica do que é o metaverso. É um termo que se refere ao ambiente virtual de realidade aumentada ou virtual que permite pessoas se conectem e interajam entre si no mundo virtual. Plataforma, constante evolução com aplicações, entretenimento, negócio, educação, etc. Vejam que a gente precisa entender como nós chegamos até aqui. Minha ideia é trazer aqui uma discussão sobre como nós chegamos. Vejam bem, a internet ela é só um minutinho. Um problema no compartilhamento, eu vou seguir sem ele, tá? Então, o que é a internet? O uso comercial dela só é viável a partir dos anos 2000. Então, essa ideia de relação remota não tinha ainda um conteúdo econômico. Isso vem a partir dos anos 2000. Nesse processo, o que a gente consegue é aumentar a nossa capacidade de armazenamento e processamento de dados. Isso é o ouro dessa indústria digital. Quanto mais a gente desenvolve tecnologia para que isso seja possível, mais produtos eles conseguem nos oferecer. Isso, quer dizer, essa hiperconectividade que a gente alcançou, conecta a todos nós a partir basicamente, esse impulso vem dessa perspectiva comercial ampliada e transforma o nosso comportamento. Isso é importantíssimo, me parece, para a gente discutir nessa indústria. Nosso comportamento, o Rodrigo tocou num ponto aqui, num dado momento da fala dele, que é exatamente isso, me parece extremamente importante. Nosso comportamento é decodificado em dados. Quer dizer, eu estou usando os dados a partir daquilo que uma máquina, né, acha relevante, faz escolhas aleatórias ou direcionadas, depende de quem monta a programação, e daí esse comportamento humano é replicado. Quer dizer, ele está sendo replicado aqui, ele foi replicado lá no metaverso, ele vai ser replicado conforme as orientações de quem programa essa máquina. Então, é importante a gente ver que essa combinação comportamento humano e dados gera valor econômico. Esse encontro passa a ter peso economicamente significativo. Bom, já que eu posso armazená-los, eu preciso extraí-los. Uma das técnicas dessa indústria é adotar mecanismos diversos para a extração desses dados. Há quem diga que os dados hoje são o grande ouro, né? Eles estão disponíveis, nós somos levados a interagir com a máquina, nós hoje disponibilizamos dentro do sistema do mecanismo da internet
dos bancos de dados gigantescos que existem, particularmente nessas grandes empresas, e a partir disso, né, esses dados são processados, analisados e passam a ter uma utilidade econômica, e nós sequer somos remunerados, inclusive, por isso, né? Somos os grandes fornecedores desse produto. Então, uma característica importante dessa indústria, é importante a gente ressaltar isso, primeiro, a opacidade. É um negócio em relação ao qual a gente desconhece suas engrenagens. Ele é feito de uma forma que nós somos levados a absorver o conteúdo sem discutir, né, os modelos de construção. Então, aí, as discussões sobre algoritmos, se os códigos devem estar disponíveis para serem auditados, etc. Isso esbarra numa discussão sobre os direitos autorais da empresa, que, observem que essas empresas, quando há necessidade, recorrem às regulamentações existentes para se proteger, né? Embora sejam o tempo todo parte da sua estratégia fugir à regulamentação. Então, elas são... É intercambiável essa discussão, eles podem usar ou não, depende da situação. Colocam para nós uma ideia de inevitabilidade dessa tecnologia, ou seja, o metaverso é algo inevitável. Mais uma vez, o Rodrigo toca num ponto importante. É um produto da Meta. A Meta é uma corporação imensa, uma das grandes corporações mundiais. Lançou um produto que não é, em si, uma ideia inédita, mas ela tem uma estratégia que é típica dessas empresas também, de domínio do mercado. Então, é preciso que nós consideremos o metaverso algo inevitável. Não temos como fugir dele. Isso é uma estratégia de negócio. Isso não está posto em lugar nenhum. Tanto que há notícias de que o próprio metaverso, como produto, como projeto, não vai muito bem, né? Quer dizer, é uma ideia, obviamente, há benefícios imensos para os seres humanos, né? Mas é uma tecnologia que nós precisamos e devemos discutir, entender e dominar. Esse é um ponto importante. Ela não deve ficar à disposição acriticamente de nós todos que somos, entre aspas, os consumidores do produto. Uma outra característica desse tipo de indústria é, como eu já falei, a extração dos dados, né, que são nada mais do que produto da nossa interação com a ferramenta. Então, sempre que nós estamos aqui, nós estamos fornecendo informações que são relevantes após tratadas, não é, para essas empresas. Começa lá nos anos 2000 com a discussão sobre propaganda, o merchandising, etc. Isso já avançou, se faz hoje uma série de produtos. A doutora Graziella, a doutora Valéria, por exemplo, estava trazendo aqui processos seletivos a partir do metaverso, né? Quer dizer, nós já estamos usando os dados para fazer escolhas no mundo real, utilizando uma ferramenta virtual. Mas são escolhas reais, né? Problemas reais. Não há nada de virtual nisso. Um ponto também significativo é o uso da inteligência artificial, que se aprofunda velozmente, né? Uso intensivo. Inteligência artificial é mais um eufemismo que essa indústria gosta de usar, porque ela usa como técnica, não é? Uma gramática própria. A inteligência artificial é essencialmente algo burro. Não existe inteligência nenhuma nesse tipo de produto que está sendo desenvolvido. Ele jamais será capaz de ultrapassar a inteligência, né, o cérebro humano. O que, de fato, ele faz, e faz com muita competência e muito melhor do que nós, é processar as informações de uma velocidade muito maior do que nós somos capazes. Mas de inteligente não tem nada. Uma outra característica nesse processo é a estratégia dessas empresas de buscar sempre a concentração do mercado. Elas disputam entre elas. 80% aproximadamente do mercado via, né, internet está concentrado em 5 empresas.
né? São as 5 irmãs lá. Google, Microsoft, Amazon, qual é a outra? Faltou uma, Apple e Facebook. São as 5 irmãs lá. Bom, ok. Como é que nós vamos lidar com isso no sistema judicial? Quero só dar uma pincelada nessa discussão, porque ela me parece relevante. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Vejam essa tela aqui. O que é metaverso e poder judiciário? Diz respeito a uma discussão sobre se o metaverso deve ou não ser regulamentado, se o poder judiciário deve ter alguma jurisdição sobre a atividade no metaverso. Argumento que é uma forma de interação humana, importante que haja regulamentação. Outros argumentam que o metaverso é um ambiente privado. A regulamentação e a jurisdição podiam restringir a liberdade e a criatividade do ambiente virtual. Eles argumentam que o metaverso deve ser tratado como espaço livre, sem interferência do Poder Judiciário. Essa tela que eu mostrei para vocês, ela traz uma ideia geral do estado da arte dessa discussão. O Rodrigo tateou por ali também, feita pelo ChatGPT. Não fui eu que fiz. O ChatGPT agora, a vedete, né, em termos de tecnologia, sai em tudo quanto é jornal, a mídia está repercutindo o tempo todo. Se a gente for até lá, a gente vai ver do que essa ferramenta é capaz. Ela é poderosíssima, de fato, mas, volto a dizer, burra em si, não há nada de inteligente ali. Aliás, é curioso que, se você determinadas pesquisas que você faz com determinados argumentos, ela vai explicitamente dizer isso para você, para o usuário: olha, eu sou só uma ferramenta, eu não tenho condições de ir além disso, eu sou alimentado por dados, etc, etc. Então, para a gente lidar com esse problema no judiciário, eu vou falar do judiciário e do poder judiciário trabalhista em particular, às vezes, porque me parece que nós somos a fronteira nessa discussão. O poder judiciário trabalhista está na vanguarda dessa conversa toda de uso da tecnologia digital. É curioso que agora a gente está num dilema, né? Volta ou não a audiência telepresencial, né? Para quem está assistindo não conhece isso, são literalmente audiências realizadas através do Zoom. Então, coisa que a gente aprendeu e experimentou ao longo da pandemia, que poderia ser trazer agora alguns ganhos, né? Não é exclusivo, mas curiosamente a gente começa a discutir se isso é bom, se é ruim, se isso vai prosseguir ou não. Me parece que isso aí é uma discussão lateral, isso com o tempo vai ser superado. Mas o que é importante aqui, me parece, para o Poder Judiciário? Existem oportunidades nessa conversa que nós estamos tendo, não só em relação ao metaverso, mas à tecnologia digital de uma maneira geral. Primeiro, que a Justiça do Trabalho é uma justiça 100% digital, né? Não há precedente no mundo em relação a isso. Não há nenhum tipo de exemplo que chegue próximo do que faz a Justiça do Trabalho brasileira. É curioso que a gente gosta de fazer tanta crítica interna, né, mas a gente não expande o nosso olhar para fora das nossas fronteiras. E se a gente for olhar para fora, experiências que são muito bem sucedidas e relatadas em trabalhos internacionais estão falando lá de Singapura, 380 mil processos novos por ano, uma coisa absolutamente ridícula em termos de Brasil. Em termos de Justiça do Trabalho, idem, né? E nós usamos integralmente o modelo digital. O único obstáculo ao uso integral ainda eram as audiências, que hoje são viáveis. Não estou dizendo não estou valorando se é bom ou ruim, mas nós temos hoje o uso intensivo, né, da tecnologia digital. Nós temos expertise por conta disso. Estamos ampliando o uso da inteligência artificial. Há robôs aí. Os robôs têm sempre nomes, geralmente têm nomes de pessoas, né? Alice, etc. Mas nós estamos lá usando os robôs, ou usando a tecnologia a nosso favor, quer dizer, para questões padronizáveis, fazer o processamento de forma mais ágil, de tal forma que nos auxilie, né? A gente tem feito isso.
Surge, então, a possibilidade de uso do metaverso. A colega Grazielli é absolutamente vanguarda e corajosa de botar o rosto para fora nessa discussão. Vou testar, né? Isso é uma outra característica do judiciário trabalhista também do Brasil. Tão criticado, mas todas as inovações tecnológicas que surgem, nós somos geralmente as primeiras cobaias, né? Desde o PJE lá em 2013, nós fomos forçados a adotar a tecnologia digital. E digo para vocês, acabamos nos saindo muito bem, né? Hoje, há relatos aí de varas do trabalho, por exemplo, que nessa época da pandemia aumentaram o volume de reclamações por uma questão circunstancial do local, né? O contexto local era de enfrentamento, às vezes ameaças de morte por parte de certos empregadores aos seus trabalhadores, e o ambiente remoto possibilitou que eles acessassem a justiça. Então, é interessante a experiência que a colega Grazielli traz é importantíssima. Há um potencial pedagógico muito grande nessa ferramenta, mas há também ameaças nessa trajetória, né? Me parece que algumas são importantes. Por exemplo, a falta de uma visão estratégica clara por parte do sistema judicial sobre o uso da tecnologia. O Rodrigo falou aqui, por exemplo, em utilização da nuvem, né, para armazenamento dos dados. Isso é uma questão crítica hoje na Europa. Percebe-se um movimento dessas grandes corporações migrando para um negócio específico, que é o armazenamento de dados em nuvem. Nuvem, aspas, né, são os grandes centros, data centers lá, que acumulam e armazenam esses dados. Então, isso é estratégico, né? Quando nós interagimos numa audiência pelo Zoom, isso não é apenas um facilitador do acesso à justiça. Nós estamos fornecendo à empresa, uma empresa comercial, informações relevantíssimas sobre tráfego de dados na Justiça do Trabalho, sobre como nós decidimos nossos casos. Tudo isso pode ser apropriado para formular produtos futuros. Quer dizer, estamos nós no controle desse processo ou não? Podemos nós auditar esse tipo de tráfego de dados? Eu lembro que no caso do Webex, o CNJ fez um contrato que permitia a auditagem. Desconheço qualquer tentativa de auditar o tráfego de dados no Webex no período que nós usamos. Aquelas informações são relevantíssimas, se for necessário utilizá-las para até desenvolver um produto para a própria justiça. Então, observem que é um jogo comercial importante. Se nós não dominamos esse jogo, ele pode ser usado a bel prazer pela empresa contratada. Uma outra ameaça, e me parece que essa a gente precisa estar bem ciente do que a gente está fazendo, é que vejam a visão de futuro da Meta, né, no videozinho lá que eu passei rapidinho lá no início. A visão de futuro da Meta é que você tenha uma interação real, né, utilizando essa ferramenta, ok? Então, quando o avatar é posto, até sem as pernas, como o Rodrigo destaca, o avatar é parte de uma estratégia própria dessas empresas de tornar tudo o que nós fazemos lúdico, amigável, divertido. Lembram do Google? É muito bom trabalhar no Google. Lá tem ping-pong, lá tem totó. A gente se diverte trabalhando. Isso vai sendo posto como algo dado. A famosa ideia, a ideologia, etc. Mas é nessa forma que a gente está sendo colocado, essa questão está sendo colocada para nós. Você não vai trabalhar, né? Você vai se divertir. Né? Isso não é neutro, isso é uma estratégia comercial, exatamente isso que eu quero dizer. Outra ameaça importante são as assimetrias de conhecimento e poder nessa relação cliente, poder judiciário, empresas que fornecem o serviço. Zoom, metaverso, etc. Nós desconhecemos
informações importantes sobre a estrutura desses negócios e com o que eles fazem, particularmente com os dados que nós transitamos nas plataformas de uso comercial dessas corporações. E há um outro dado importante, que são barreiras éticas. Isso a doutora Valéria trouxe aqui, essa discussão, né? A questão ética no âmbito do metaverso, Rodrigo chama atenção, não é virtual, é real, não é? Há problemas graves aqui, e nós precisamos estar atentos a isso. Eu queria, só para terminar, compartilhar mais uma vez a tela, só para mostrar para vocês. Vejam aqui. Esse aqui é uma consulta que eu fiz, certo? Fui lá no ChatGPT, que usa intensivamente a inteligência artificial, assim como todas essas ferramentas com as quais nós estamos lidando aqui hoje, e perguntei a eles, vem cá, como é que... Perguntei para a ferramenta, como decide o juiz Paulo Guilherme Santos Perissé em relação às horas extras, em relação a essa empresa, como ele tem decidido? Observem a resposta que me deu a máquina. Desculpe, não posso fornecer uma opinião ou previsão sobre a decisão de um juiz em uma questão específica ou sobre a decisão de um juiz específico. Pois isso pode ser visto como Perissé não está passando, ainda está outra tela para a gente, Perissé. Espera aí. Deixa eu... Foi? Foi. Ok. Então vejam aqui. Desculpe, né? Não posso fornecer uma opinião ou previsão sobre a decisão de um juiz em uma questão específica ou sobre a decisão de um juiz específico. Por isso pode ser visto como influenciar ou prejudicar o processo judicial. O Poder Judiciário é uma instituição independente. Os juízes devem basear, foi um erro da máquina, enfim, ainda está sujeito a esse tipo de erro, suas decisões na lei e nas evidências apresentadas no processo, sem influência externa. É importante respeitar a integridade e a independência do Poder Judiciário. Vejam, é absolutamente curioso, né? Ver que um padrão ético sobre buscas na internet, primeiro a máquina não diz que não pode fazer. Evidentemente que ela pode. Ela pode rastrear as minhas decisões e dizer, em relação à empresa tal, você tende a julgar assim. Ela não o faz por uma limitação imposta pela empresa. Obviamente é uma empresa em formação, em construção, tem investidores pesados ali, não vai criar polêmica logo na largada. Não tem interesse em fazer isso. Mas evidentemente que ela poderá fazê-lo. Quem colocará barreiras éticas nesse tipo de ambiente? Quem colocará barreiras éticas no ambiente dominado por ferramentas de processamento e armazenamento de dados em forma intensa? Essa é uma questão que não está respondida. Nós aqui no Brasil criamos pequenos comitês no âmbito do Poder Judiciário, começam a nascer, mas ainda coisa muito incipiente, sem condição ainda de fazer intervenções significativas em termos éticos no uso dessas ferramentas, embora esteja em franca expansão o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. É isso. Obrigado. Obrigado, Perissé. De fato, as dúvidas são inúmeras. Agora, fica esse dilema, né? Como o judiciário conseguirá se modernizar, né? Utilizar ferramentas que têm o potencial de aumentar a sua eficiência, a sua capacidade de julgamento e, ao mesmo tempo, se blindar, né, dos algoritmos ou daqueles que fazem os algoritmos e que, de um modo ou de outro, podem introduzir algum viés que venha a prejudicar ou retirar um pouco dessa integridade, como disse o próprio ChatGPT, né, que é a inteligência artificial da moda, né? É uma situação, é uma missão impossível achar uma resposta para isso nesse momento atual, né? Mas, de certa maneira, como disse o Rodrigo... Vamos perguntar para o ChatGPT, de repente. Exatamente, como resolver esse dilema. É uma meta-pergunta para o ChatGPT.
Mas aqui na nossa audiência, né, temos o Miqueias Amaral. Ele fez uma pergunta que, de certa maneira, poderia tangenciar o metaverso, um pouco de prova digital, um pouco de um uso um pouco mais, diria, mais criativo de ferramentas do metaverso, talvez. Ele pergunta se seria possível simular alguma situação do ambiente de trabalho dentro do metaverso, né, como se fosse... No início, ele perguntou em relação à área criminal, mas como aqui estamos tratando da justiça do trabalho, né, ele reformulou a pergunta e falou em relação ao ambiente de trabalho. Então, algo que poderia ser feito por uma inspeção judicial, e, no caso, talvez através do metaverso, ou simular um eventual assédio, alguma coisa do gênero. Foi o que eu entendi da pergunta do nosso ouvinte, do nosso, né, telespectador, digamos assim, o Miqueias Amaral. Então, eu repasso a pergunta para vocês, começando na ordem, primeiro pela Graziele. O que você acha dessa ideia, Graziele? Bom, eu acho que é perfeitamente possível, né, fazer essa simulação, e isso já está sendo utilizado, inclusive, para treinamentos. Claro que não dispensando aquele treinamento, por exemplo, prático, que não pode ser deixado de lado, né? Não é que a gente vai substituir, muitas coisas realmente são insubstituíveis, mas algumas empresas já utilizam como parte do processo de aprendizado, por exemplo, além da experiência prática, por exemplo, vou operar uma máquina. Antes dele operar aquela máquina, ele faz uma operação simulada no ambiente do metaverso. Então, seria um procedimento com maior segurança, digamos assim, mais um passo naquele procedimento ali de treinamento, né? Não sei se foi nesse sentido a pergunta dele, né? Então, assim, essas simulações são importantíssimas em todos, e já estão existindo, né? Não é uma coisa que ainda pode acontecer, elas já acontecem com algumas empresas que já têm essa tecnologia. E eu imagino que isso é um plus, né, de fazer essas simulações com uma forma real, até de evitar. Então, antes de eu levar ali meu trabalhador já para colocar o dedinho físico dele, né, naquela máquina, porque realmente ele nós vamos deixar de sermos as pessoas por trás daquele avatar, certo? Ele vai ter uma experiência simulada para depois, então, ele poder. Então, já existe isso e imagino que vai aumentar. Obrigado, Graziele. Valéria? Não sei bem se a pergunta, porque você falou aquele misto, né? A prova digital e a questão do metaverso, eu entendi que era uma questão do ambiente, né? Então, a minha interpretação, porque é algo que acaba tangenciando um pouquinho das diversas colocações. Mas fica à vontade para responder da maneira como como a doutora Graziela já respondeu na questão do treinamento, a simulação do ambiente de trabalho, talvez por ele ter formulado na parte de direito penal e agora trazendo para a prova digital, talvez ele tenha trazendo que seja uma simulação que não seja o ambiente de trabalho dele para criar uma situação. Eu não sei se essa questão que ele estaria... Pode ser, eu acredito que possa ser simulação de treinamento, simulação, como a disse a Graziele, né, de prevenção de algum potencial acidente, e transportando isso para o processo, talvez uma situação que você simule algo que aconteceu de prova, exatamente. Sim, muitas empresas vão realmente fazer até aqueles treinamentos iniciais pelo metaverso, não precisa necessariamente assim, operar uma máquina, mas realizar atividade, né, como ele vai aprender ali. E dependendo da plataforma que for utilizar, muitos são gravados, aquilo ali fica gravado, fica armazenado. Então, assim, como cuidado que você vai ter com a prova digital, você também vai ter com relação à questão do metaverso. Tá? Então, assim como hoje já é possível fazer uma inspeção judicial também virtual, você vai também, daqui a algum tempo, ter meios e recursos para fazê-la no metaverso. Eu não vejo isso muito distante. Então, a prova que ele vai utilizar realmente vai estar ali gravada. Se ele tiver acesso à gravação, ele vai ter que fazer a exportação com todos os cuidados de uma prova digital. Caso ele não tenha acesso, ele vai ter que requerer ao juízo ou entrar com o advogado dele uma ação de exibição de documento ou de gravação para que ele possa, uma tutela,
para que ele possa realmente ter acesso a essa gravação, caso ele queira provar alguma coisa. Obrigado, Valéria. Rodrigo? Bom, eu acho que assim, nisso não temos muitas grandes novidades, né? Porque ambientes de simulação já existem, né? Há muito tempo. Né? Então, novas ferramentas, novas técnicas, se for numa empresa de exploração de petróleo, eu já fui a algumas, eles têm um ambiente de treinamento que é muito parecido com o ambiente de treinamento de avião. Ninguém vai dirigir um avião, né, de primeira, né? Mas vai fazer horas e horas de treinamento. A mesma coisa acontece na indústria petrolífera também. Então, eu já vi equipamentos que simulam perfeitamente uma plataforma de petróleo. Imagina com novas tecnologias sendo agregadas, né? Então, há essa possibilidade até de você poder, em situações até de risco, você fazer isso. Mas, sim, obviamente, com toda a limitação que existe, né? Entre você estar em um local de verdade ou fazer a coisa de verdade com a simulação. Também sempre tem uma defasagem real, né? A vida é muito mais complexa, sempre, né? As coisas acontecem, nós sabemos, né? Até na nossa profissão, de repente aparece uma coisa, cara, o que aconteceu aí? Que situação cheia de coisinha, né? Enfim. Obrigado, é verdade, essas nuances só na vida real mesmo, do processo, no caso, que você vê algo que os manuais sequer cogitaram, né? E Perecê, por favor. Olha, é um exercício de futurologia, né? Não tem como dimensionar. Agora, me parece que é uma ferramenta que, para o uso pedagógico, ela realmente vai ter, parece ter futuro. Eu gostei daquela visão de futuro da Meta, porque ela tira um pouco essa parte, esse aspecto lúdico, né, de desenho animado que o metaverso tem hoje. Eu acho, inclusive, que isso é parte da estratégia do negócio para que as pessoas sejam atraídas àquele ambiente, mas eu acho que a própria empresa não tem essa visão de futuro. Eu acho que se viável o metaverso, porque me parece que isso também é uma interrogação que precisa ser posta, ele terá uma outra cara, e talvez mais próxima daquela cara do vídeo inicial, que permite, evidentemente, um uso muito interessante na área pedagógica. Treinamento é alguma coisa feito com holograma, aula com holograma é algo inteiramente inovador e que pode ser positivo, né? Não dá para a gente ignorar isso agora, mas realmente eu penso que é um exercício ainda de especulação, né? Mesmo o produto em si não está estável o suficiente, a gente não sabe se o metaverso veio para ficar, ou se é mais uma experiência, mais um Second Life que vai embora, né? Foi essa a ideia inicial lá, enfim, mas o uso pedagógico pode ser de fato interessante, e aí, mesmo no treinamento dentro do escritório de advocacia, no próprio judiciário, a experiência da colega Graziele é bem interessante. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa de debate, né? Um programa que foi excelente, assim, nós saímos com muitas questões, né? E com muitas novidades também. Essa experiência nova da Graziele foi muito legal, tanto que teve uma repercussão nacional, né? A Valéria, o Rodrigo, o Perecê, todos eles também já se interagindo com essas questões no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, do processo do trabalho. O judiciário também tem, né, pelo menos a gente começou, acho que, se não me engano, na gestão do ministro Fux, né, foi com vontade no projeto da Justiça 4.0, com Justiça 100% digital, mas, ao mesmo tempo, o judiciário agora ele quer que todo mundo esteja presente, a não ser que você opte pelo 100% digital.
Então, o próprio judiciário ainda está se ajustando em torno do uso dessas ferramentas, né? Como é que ele deve trabalhar como um todo, pensando num serviço bem feito, né? Utilizando aquilo que potencialmente pode prover uma melhor jurisdição. E é claro que sempre as decisões criam polêmicas, desavenças, desajustes, entusiastas, críticos. E esse programa, o objetivo é justamente esse: levantar a bola para que todo mundo em casa pense mais um pouquinho, tenha novos argumentos, ou mude de ideia, que é sempre importante ser a mente aberta para mudar de ideia, né? E eu tenho certeza que essa função foi cumprida com excelência por todos os nossos palestrantes aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença da Graziele, da Valéria, do PLC e do Rodrigo Carelli, né, todos aqui gentilmente contribuindo com o nosso programa até a essa hora, às 8h04. Passamos um pouquinho do horário, então já vou encerrando por aqui. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Lembre aos amigos que o programa ele fica gravado, né, no canal do YouTube da Escola Judicial, então quem não pode assistir ao vivo, depois pode ir lá e assistir gravado a íntegra.